Olá, eu sou o professor Felipe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função polinomial do segundo grau ou função quadrática, tá bom? A gente vai dizer que uma função é polinomial do segundo grau se ela tiver um formato y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, alguns exemplos de funções que são polinomiais do segundo grau. Então, o primeiro exemplo, eu posso colocar y igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 4. O segundo exemplo, y igual a 6x ao quadrado menos π. Então, são todas funções polinomiais do segundo grau, tá? Deixa eu só foco aqui, beleza. São todas funções polinomiais do segundo grau, tá bom? Que mais? A gente pode verificar aí que quando tem uma fração algébrica, tem uma raiz, alguma coisa assim, ele deixa de ser uma função polinomial do segundo grau, tá? Então, um exemplo de que não é, sei lá, y igual a 2 raiz de x. Não é a função polinomial do segundo grau. Y igual a 2 sobre x ao quadrado. Ah, mas tem o x ao quadrado, mas é uma fração algébrica, não é função polinomial do segundo grau, tá? Toda função tem seu zero da função, tá bom? Então, o que é o zero da função? De uma forma algébrica, é a gente pensar assim, olha, dada a função, que é a relação entre dois conjuntos, o domínio e um contradomínio, o zero da função é aquele que são os valores do meu domínio que fazem o meu contradomínio ser zero, tá? Então, eu posso pensar assim, o zero da função é o valor, nesse caso, né, que meu domínio é expresso pela variável x, o zero da função são os valores de x que fazem meu y ser zero, né, que fazem os valores do meu contradomínio, da minha imagem, ser igual a zero. Né? São os valores de x para y igual a zero, tá? Então, um exemplo de zero para a gente calcular zero da função. Eu vou pegar aqui um primeiro exemplo, que é a função f de x. Então, pode usar y ou f de x, tanto faz, que é x ao quadrado menos 3x mais 2. E aí, quando eu vou calcular esse zero da função, aqui eu posso fazer que x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a zero, ou seja, os valores de y tem que ser zero. E aí, o valor de y tem que ser zero. Você pode usar qualquer método, Bhaskara, some produto. Então, eu vou usar Bhaskara aqui porque tem uma relação que eu quero trabalhar também. Então, usando Bhaskara, eu tenho que meu delta, ou discriminante, é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu discriminante é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Meu discriminante vai dar 9, menos 8. Meu discriminante dá 1. Esse aí é o valor do discriminante. Então, quais seriam os valores de x, né? Então, meu x, vou colocar aqui do lado, ele é menos b mais ou menos a raiz desse discriminante sobre 2a. Então, meu x vai ser menos ou menos 3, mais ou menos raiz quadrada do 1, sobre 2 vezes o 1. Então, meu x é 3, mais ou menos 1 sobre 2. Bom, a gente tem 2, né? O x1, que seria 3 mais 1, que é 4, dividido por 2, 2. E o meu x2, que é 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Ótimo. Vou dar um segundo exemplo. Então, aqui eu consegui dois zeros da função, tá? O x1 e o x2. Meu x1 é 2, meu x2 é 1. Então, se eu colocar no lugar da variável x ali, da variável independente, 2 ou 1, a variável dependente vai dar 0, tá bom? O 2. Vou pegar uma função f de x igual a 6x ao quadrado, 6 não, desculpa, 9x ao quadrado mais 6x mais 1. E vou calcular o zero da função disso daqui. 9x ao quadrado mais 6x mais 1 é igual a zero.
Então, meu A é 9, o meu B é 6, o C é 1. Quem é meu discriminante? Bom, B ao quadrado menos 4AC. Então, meu discriminante vai ser 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Meu discriminante é 36 menos 36, então meu discriminante é zero. Quem seria meu x? Meu x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse discriminante, sobre 2 vezes a. Então, meu x é menos 6, mais ou menos raiz quadrada de zero, que é zero, sobre 2 vezes 9. Então, eu tenho apenas um único valor para x, é menos 6 sobre raiz do 18, né? Menos 6 18avos. Vou simplificar, meu x é menos 1/3. Tá aí. Então, eu consegui apenas, lá em cima eu consegui duas raízes, aqui eu consegui apenas uma raiz. E no terceiro caso, eu vou colocar assim, f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 5. E vou tentar achar as raízes, os zeros da função, né? Então, vamos lá. X ao quadrado mais 3x mais 5 igual a zero. Então, isso vai ter o a igual a 1, o b igual a 3 e o c igual a 5. Quem é meu discriminante? Ele é b ao quadrado menos 4ac. Então, ele vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. 3 ao quadrado é 9, menos 20. Meu discriminante deu menos 11. E aí, quando eu vou calcular o x, né? Então, x é menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante sobre 2a. Isso vai me indicar que o meu x aqui vai ser menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de menos 11. E ali a gente tem um problema, porque se eu estou considerando o conjunto dos números reais, a raiz quadrada de menos 11 não pertence ao conjunto dos números reais. É um número complexo, mas não é um número real. Então, se eu estou considerando o conjunto dos números reais, eu vou dizer aqui que nesse caso não tem solução, né? Se x pertence ao conjunto dos números reais, então não tem o x valor real. Então, não existe, nesse caso, x real, né? Acho que ficou feio. Vamos escrever bonitinho. Nesse caso, não existe x pertencente ao conjunto dos números reais. Se for um número complexo, então é a raiz de 11i ali, tá? Então, para número complexo, eu teria aqui meu x é menos 3 mais i raiz de 11 sobre 2, seria um x1, e o meu x2 seria menos 3 menos i raiz de 11 sobre 2, tá? Só que, por exemplo, se você está no nono ano, essa parte de número complexo ignora, fica só naquele x que pertence ao conjunto dos números reais. Bom, vamos lá. A representação gráfica de uma função desse tipo. Então, vamos partir para uma representação gráfica. Como que a gente pode pensar nessa representação gráfica? Olha, quando eu pego uma função qualquer, digamos, essa f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, né, que a gente já fez ali em cima. E quero fazer uma representação gráfica, eu consigo estipular pontos, e em cima desses pontos eu posso ir construindo um gráfico que vai representar essa função. Então, eu vou colocar alguns pontos. Bom, a gente já viu que o zero da função ali é 1 e 2, né? São os números 1 e 2. Então, eu sei que quando for 1 e quando for 2, dá aí 0, né? Os valores de y.
Eu vou colocar aqui também a metade entre eles, o 3 meios, que é 1,5, tá? Vou registrar aqui o 0 e aqui o 3. Então, o que que eu vou fazer? Para cada um dos valores de x, eu vou substituir na função e calcular os valores de y, tá? Quando eu falei metade, eu falei a média entre 1 e 2, tá? E aí, eu vou ter os pontos x e y. Então, por exemplo, f de 0. Quem é meu f de 0? 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, mais 2. Bom, então meu f de 0, 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0, só dá 2. F de 0 é 2. Se eu for calcular f de 1, bom, f de 1 a gente já calculou lá em cima, é 0. F de 3 meios. Então, f de 3 meios. Então, vai ser 3 meios ao quadrado, menos 3 vezes 3 meios, mais 2. Então, meu f de 3 meios vai ser 9 quartos, né? Menos 9 meios, mais 2. Então, o f de 3 meios, nesse caso, ele vai ser aí, deixa eu ver, 9 quartos, vou tirar o mínimo tudo é 4. Então, a gente tem 9 menos 18, mais 8. Então, meu f de 3 meios dá menos 9 mais 8, menos 1 quarto. Então, menos 1 quarto. F de 2. Quem seria meu f do 2? Ele vai ser 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 2. Então, meu f do 2, ele vai ser 4, menos 6, mais 2. A gente já calculou isso lá em cima. F de 2 é 0. Que eles são os zeros das funções, né? Então, 2 é 0. F do 3 vai ser 3 ao quadrado, menos 3 vezes 3, mais 2. Então, f do 3 vai ser 9 menos 9 mais 2. Então, f do 3 dá 2. Você percebe que tem uma certa simetria, né? Então, ó, o 1 e o 2 são as raízes, 0, 0. Se eu for para 0, 3, um para cima, uma unidade acima de uma raiz, uma unidade abaixo de outra raiz, elas estão dando o mesmo valor. Por quê? Porque isso tem sim uma certa simetria. Vamos colocar esses pontos no plano, e aí a gente vai verificar essa simetria, tá? Bom, vou colocar aqui de novo no meu plano os eixos. Então, eu vou desenhar os dois eixos. Eixo Y, agora o eixo X. Beleza? E X e Y. Vou colocar aqui os valores. 1, 2, 3, 1, 2, menos 1, tudo mais. Pronto. E aí vamos localizar os pontos. Primeiro ponto, ponto 0, x0, y2. Tá aqui. Segundo ponto, x1, y0. X 3 meios, y 1 quarto, menos 1 quarto. Então, esse ponto. Esse aqui é o menos 1 quarto, esse aqui é o 3 meios. 2 é 0 de novo, e quando for 3, aí já dá 2 novamente. Tá? Assim. Bom, não dá uma reta, o que a gente verifica aí é que é uma curva. Vou tentar desenhar o mais fielzinho possível. Essa curva a gente vai chamar de parábola. Então, o gráfico disso daí é uma parábola. Tá? Bom, eu vou pegar mais uma função e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar a seguinte função, f de x igual a menos x ao quadrado mais 5x menos 4, tá bom? Aí, então, mesmo processo.
Para ajudar a nossa vida a construir o gráfico, eu vou sempre desenhar o zero da função primeiro. Então, quem seria o meu zero da função aí? Por que que eu vou desenhar o zero da função? Não sei se vocês já perceberam, mas o zero da função é onde a função, né, esses valores representam a abscissa de onde a função cruza o eixo x, né? Então, a ordenada vai ser zero e a abscissa são os zeros da função, tá? Então, vou pegar aqui o zero da função, menos x ao quadrado mais 5x menos 4 é igual a zero. Vou fazer por soma e produto. Bom, a soma é menos b sobre a, então é menos 5 sobre menos 1, e dá 5. O produto é c sobre a, então o produto vai ser menos 4 sobre menos 1, que dá 4. Bom, quem faz isso é o 4 e 1, tá? Então esses são os zeros da função. Bom, então vamos pegar valores aí que contém o zero da função. Vou fazer aqui minha tabelinha x, y e os valores x, y. Então eu já tenho os zeros da função, 1, vou colocar 1, 2, bom, é 1 e 4, né? Eu vou colocar o valor entre eles, que é os 5 meios, tá? 1, 2, 5 meios. O valor entre eles, estou dizendo a média entre eles, tá? 1, 2, 5 meios, 3 e 4. O que que a gente sabe? Que quando o x é 1 e o y vai ser 0. Por quê? Porque é um zero da função. Quando x for 2, então eu vou ter que calcular f de 2. Quem é meu f de 2? Menos 2 ao quadrado, mais 5 vezes 2, menos 4. Então, meu f de 2 vai ser menos 4, mais 10, menos 4. Bom, o f de 2, menos 4 mais 10, 6, com menos 4, 2. F de 2 é 2. F de 5 meios. Então, vou calcular já aqui embaixo. Quanto que seria meu f de 5 meios? Então, o f de 5 meios vai ser 5 meios menos 5 meios ao quadrado, né? Mais 5 vezes os 5 meios, menos 4. Então, meu f de 5 meios vai dar menos 25 quartos, mais 25 meios, menos 4. Ah, então vamos tirar mínimo. Então, meu mínimo aí é 4. Então, eu tenho menos 25, mais 50, menos 16. Então, meu f de 5 meios vai dar. Então, eu tenho 25 menos 16, isso dá 9. Então, dá 9 quartos. Positivo. Né? Então, aqui, 5 meios dá 9 quartos. Tá? Aí, olha só que interessante. O f de 3, vamos calcular aqui. Então, meu f de 3 vai ser menos 3 ao quadrado, mais 5 vezes 3, menos 4. Então, meu f do 3 vai ser menos 9, mais 15, menos 4. F do 3, de novo, vai dar 2, né? Porque começa a ter simetria. E o f do 4, aqui é um zero da função, dá 0, tá? Localizando esses pontos aqui no plano, o que a gente vai ter? Bom, localizando esses pontos. Eixo x, eixo y. Deixa eu jogar aqui os valores. Eixo x. E aí os valores, né? Então aqui 1, 2, 3, 4. Vou colocar o 5 aqui, o 0. 1, 2, 3, aqui o eixo y, tá? Eixo x. Então, localizando os pontos. Vamos lá, primeiro ponto. Primeiro ponto que a gente achou, 1 e 0. x1, y0. Segundo ponto,
x2, y2. Tá aqui, x2, y2. Terceiro ponto, x 5 meios, que seriam 2,5, dá 9 quartos. 9 quartos é 2,25, então tá mais ou menos aqui. Olha lá, esse ponto aqui. Aqui são os 5 meios, e aqui tá o 9 quartos. Quando for 3 dá 2 de novo, e quando for 4 dá 0. Então você percebe que é uma curva, só que essa curva está virada para baixo. Concavidade dela. Tá? O desenho pode não estar tão bonito, mas dá para entender aí o que está acontecendo. Bom, tá aí. Então essa é a representação gráfica daquela função. O que a gente pode perceber? Então vamos tentar entender algumas coisinhas que está acontecendo aí que a gente pode perceber. Bom, primeira coisinha. Quando a gente veio aqui para o zero da função, o zero da função, ele tem aí uma representação gráfica. Quando a gente quando nós montamos a nossa representação gráfica, a gente viu que o zero da função são os pontos que passam pelo eixo x. Né? Eles vão representar ali a abscissa do ponto que passa pelo eixo x. Então, quando eu tenho o zero da função, eu estou dando esses valores. Eu estou falando desses valores aqui que passam pelo eixo x. Isso é o zero da função. Né? A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Ele vai me dar essas abscissas desses pontos. Tá? Então, olha só. Aqui em cima, quando nós falamos de zero da função, ele tem 3 tipos. E aí, quando a gente olha esse primeiro exemplo, lembra que deu x1 e x2? Então, aqui nesse caso, eu vou ter ele cruzando em 2 pontos. O primeiro é o x1, o segundo é o x2. Isso seria uma representação geométrica do zero da função. No segundo, o que a gente tem? Eu vou ter aí... quando eu coloco isso igual quando o delta deu zero ali, né? Eu vou ter um único valor do zero da função, que é o menos 1/3, né? Esse é o único valor do zero da função. E aí, significa que quando eu vou para uma representação geométrica, ele encosta no eixo x. Então aqui está meu eixo x, ele encosta no eixo x em um único ponto, que é esse ponto eu vou chamar aqui de x0, tá? Então, eu tenho toda essa coisa acontecendo aí do zero da função. Eu vou chamar de x0 porque é zero da função, tá bom? E quando ele for negativo, ó, quando o delta for negativo, ele não tem real x1 e x2, nem x. Então, não tem o zero da função. Isso significa que aqui está o eixo x, a minha função não passa pelo eixo x. Ela está, digamos assim, acima ou abaixo do eixo x. Ela não cruza o meu eixo x, tá? Isso eu pensando aí no zero da função. Então, olha só, eu posso dizer que se meu delta é positivo, eu tenho x1 e x2 e a função vai cruzar o eixo x em 2 pontos. Se meu delta é igual a zero, eu não vou ter x1 e x2, vou ter um único valor, e ela encosta no eixo x. Se meu delta for negativo, ela nem encosta no eixo x. Além disso, quando a gente for fazer a representação gráfica, não sei se vocês perceberam, mas essa primeira parábola está virada para cima. E a segunda parábola está virada para baixo. Qual é a diferença? Por que ela está virada para cima e a outra está virada para baixo? É o que nós chamamos de concavidade. A concavidade da parábola. Concavidade da parábola. Então, o que é essa concavidade da parábola? Vamos lá. Quando a gente olha os valores de A, B, C na lei da função, no primeiro, o meu A é positivo. No segundo, o meu A é negativo. Então, olha o que isso indica. Se meu A for positivo, eu vou ter o que nós vamos chamar de concavidade voltada para cima. Concavidade voltada
para cima. Que foi o caso no nosso primeiro exemplo, né? Ele tá assim, a função faz um U. Eu não vou dizer que é um U, porque não está no formato U, mas lembra o U, tá? Voltada para cima. Se meu A for negativo, eu tenho a concavidade voltada para baixo. Tá bom? De novo, não vou dizer que é o U, porque não tem a forma de U, tem forma de parábola, mas voltada para baixo. Lembra o U ao contrário. Lembra, não estou dizendo que é. Tá bom? Então, voltada para cima e voltada para baixo. Só que tem mais coisa para a gente olhar. Você percebe que o ponto médio entre os zeros da função, ele aparece aqui, ó, como um ponto em que a função não está nem decrescendo e nem crescendo. Esse ponto médio é chamado de vértice. É esse pontinho da função. Aqui é um vértice, ó, aqui tem outro vértice. Esse é meu vértice da função. Tá? Tem como a gente calcular esse vértice. E mais, esse vértice, ele pode ser ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, uma coisa interessante. Como que eu calculo o vértice da minha parábola? Então, o vértice da parábola. Pego aí minha parábola, tá? E aí, olha só. A gente já viu que, e isso eu fui fazendo em todos, que o x do vértice, ele está entre o x1 e o x2. É a média do x1 e do x2. Ele está exatamente no meio da distância entre o x1 e o x2. Tá? Então é o ponto médio, digamos assim, se eu pensar na distância entre cada um deles, ele está bem no meio, ele é a média. Tá? Então, pegando a minha fórmula de Bhaskara lá, eu sei que x1, eu posso dizer que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o meu x2, eu posso dizer que ele é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Bom, se o vértice está entre o x1 e o x2 exatamente no metade do caminho, é só pegar x1, então o x do vértice, né? X do vértice vai ser x1 mais x2 dividido por 2. Então, meu x do vértice vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, somado com o outro menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Isso tudo dividido por 2. Então, isso vai dar. Bom, a soma ali em cima, como eles têm os mesmos denominadores, a gente já pode somar direto, né? Mais raiz de delta com menos raiz de delta dá zero. Então, eu tenho menos 2b sobre 2a dividido por 2. Bom, esse menos 2 com o 2 aqui ficou menos b sobre a. Então, isso é menos b sobre a dividido por 2. Divisão de frações. A gente mantém a primeira, né? Vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Resumei. Então, eu tenho menos b sobre 2a. Então, para eu calcular o x do vértice, eu acabei de achar uma relação. É menos b sobre 2a. Então, é a expressão. Sempre quando eu tiver o vértice e quiser calcular, eu sei que o x do vértice é menos b sobre 2a. Ah, e o y do vértice? Bom, é só calcular o f do x do vértice. Se eu calcular o f do x do vértice, eu tenho o y do vértice. Lembra? O vértice ele tem um valor aqui para x e um valor para o eixo y. Né? É um ponto, então ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Tem uma abscissa e uma ordenada. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular o y do vértice? Bom, o y do vértice é o f do x do vértice. Só que eu vou substituir isso daqui na forma geral. Lembra a forma geral? Lá em cima, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, eu vou colocar
menos b sobre 2a na forma geral. A que multiplica x ao quadrado menos b sobre 2a ao quadrado mais bx menos b sobre 2a mais c. Estou substituindo isso na forma geral, tá? Bom, então isso aqui vai ser a que multiplica b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, certo? Mais, na verdade, menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Aquele a com a ao quadrado dá para simplificar. Esse a com esse a ao quadrado dá para simplificar. Então, a gente tem aí b ao quadrado sobre 4a menos b sobre 2a mais c. Bom, eu vou tirar o mínimo, e o mínimo aí é 4a. O mínimo aí é 4a. Então, como é que vai ficar? Só um minutinho, desculpa. Então, o mínimo aí vai ser 4a, vou colocar embaixo de todos, 4a menos 4a mais 4a. Bom, aqui vai dar b ao quadrado, vai dar 2b, tá? E aqui vai dar 4ac, desculpa. Aqui vai dar 4ac, tá? O que a gente vai fazer? Bom, quando a gente junta tudo, eu tenho o que aí? Eu tenho b ao quadrado menos 2b mais 4ac sobre 4a, né? Bom, tá tudo correto? Tá. O que isso vai fazer com a gente? Ah, aqui é b ao quadrado, desculpa. Eu esqueci de um quadrado ali. O que a gente vai fazer? Bom, vamos só fazer a soma aí. Esqueci de um b ao quadrado, né? Aqui, ó. Perdão. Tem um b ao quadrado ali. Então, isso vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Só que menos b ao quadrado mais 4ac é o oposto do delta, né? Daqui para cá, a gente vai lembrar que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, isso é o oposto do delta. Então, isso aqui vai ser menos delta sobre 4a. Logo, o x do vértice é só usar essa expressão para calcular. Então, o y do vértice, desculpa. Então, a ordenada, né? É menos delta sobre 4a. E aí, então, se eu for pensar no meu vértice, né? Eu tenho, vou chamar ele de ponto V. Eu tenho um x do vértice e um y do vértice. E esse vértice tem para qualquer função polinomial aí do segundo grau, tá? Aí você pode calcular em qualquer função. Ah, vou dar uma função aqui qualquer. Eu vou pegar um exemplo aqui. Falar assim, aqui a minha função é y e é igual a 2x ao quadrado menos, sei lá, 6x mais 7. Ah, vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta, ele vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 7. Então, meu delta vai dar 36, menos, ali dá 8 vezes 7, né? Que dá 56. Meu delta deu menos 20. Ah, deu negativo, é um problema. Não no vértice, tá? No vértice a gente não tem esse problema. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 7, 56. E aí, qual que é o meu x do vértice? Primeiro, ele é menos b sobre 2a. Então, meu x do vértice, ele vai ser
menos o menos 6 sobre 2 vezes 2. Então, ele vai ser 6 sobre 4, 3 meios. Esse é o meu x do vértice. Quem é meu y do vértice? Ele é menos delta sobre 4a. Ah, então meu y do vértice vai ser menos o menos 20 sobre 4 vezes o 2. Então, dá 20 sobre 8. Vou simplificar, dividir por 4, dá 5 meios. Então, eu tenho o x do vértice, eu tenho o y do vértice. Né? Então, aí eu tenho um ponto. Quem é meu vértice? Ah, meu vértice é o ponto. É 3 meios, 5 meios. Tá? Então, é uma forma de calcular. E aí que tá a parte interessante, né? Vamos lá, vamos ver tudo que pode acontecer com a minha parábola. Se, uma forma bem resumida para a gente entender tudo. Se, olha só, se eu tenho uma função f de x, vou chamar de g de x porque eu já cansei de usar o f, é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, se o meu a for positivo, eu tenho com cavidade virada para cima. Se meu a for negativo, eu tenho com cavidade virada para baixo. Tá, ótimo. Se o zero da função, se quando eu for calcular o zero da função, meu delta for positivo, e a concavidade é virada para cima, eu tenho que a função ela vai ter mais ou menos esse formato. Se quando eu for calcular a função, o meu delta for igual a zero e a concavidade virada para cima, então ela vai encostar aqui no eixo x. Né? Aqui encosta, cruza por 2 pontos, lá só encosta. Porque ali o zero da função vai cruzar nos 2 pontos. Se meu delta for negativo e o meu concavidade ainda for para cima, então aqui vai estar meu eixo x e a função ela não passa pelo eixo x. Tudo bem? Agora, se meu delta é positivo e meu a for negativo, então minha concavidade está virada para baixo. Ela vai cruzar nos 2 pontos, mas a concavidade da função da parábola está virada para baixo. Se meu delta for igual a zero, e de novo meu a negativo, mais uma vez concavidade para baixo, só que ela só vai encostar aqui no eixo x. Se meu delta for menor que zero, e meu a for negativo, então ela não cruza o eixo x. Tá aí, bonitinho para a gente verificar. Legal. Só que você percebeu que o vértice, em alguns casos, ele é ponto de máximo e ponto de mínimo? Então, olha só. Voltando à ideia do vértice, né? Nesses casos que estão aqui, o vértice, ele sempre está no menor ponto da parábola. Então, nesse caso aqui, o vértice é ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Por que ele é ponto de mínimo? Porque meu A é positivo. O A é maior que zero. Nos outros casos, nesses aqui, o meu vértice é ponto de máximo. Por que é ponto de máximo? Porque o meu A, ele é negativo. Isso pode ser usado em diversas situações, tá? Tem aqueles exercícios clássicos que falam assim, o lançamento de um projétil, descrever uma parábola cuja lei da função que representa essa parábola é... Então, esse caso do lançamento de um projétil, que, sei lá, descreve uma parábola h de t, que é menos t ao quadrado, mais 8t, é um dos casos clássicos. Então, o que isso significa? Eu lancei um projétil, ele descreveu uma parábola do chão, vai ter uma altura máxima e ela vai cair de novo. É meu projétil, ele descreveu essa parábola. E aí ele pergunta assim, qual é a altura máxima? E qual é a distância máxima? Bom, olha só. Para a gente calcular a altura máxima, vamos só fazer um esboço? Bom, aqui o meu A é negativo, ela é virada para baixo, né? Quais seriam os zeros da função? Bom, o zero da função aí, se a gente guardar igual a zero, é 0 e 8, tá? Então, só para a gente ter um esboço,
a minha parábola está assim, virada para baixo. Não tem valores negativos, né? Porque é altura e tempo, t é tempo. Então eu tenho mais ou menos isso. Então aqui está a minha altura máxima. Ó, H e T. Na altura máxima, eu tenho o H do vértice, que eu posso falar aí que é o Y do vértice. E nessa altura máxima eu tenho um T do vértice, tá bom? Então, como vai funcionar? Como é que calculo o meu H do vértice? Ah, é a mesma coisa do Y do vértice. É menos delta sobre 4A. Então, meu H do vértice, eu vou precisar do delta. Menos delta sobre 4A. Bom, o delta aí, como o C é zero, é só o B ao quadrado. Então, o delta é 64. Então, menos 64 sobre 4 vezes o menos 1. 4 vezes o menos 1. Então, meu delta é 64 sobre menos 1. Delta, menos 64 sobre menos 1, dá, menos 4, perdão, dá 16. Então, se está em metros, né? Então, 16 metros, essa aqui é a minha altura máxima. A altura máxima. E olha só que interessante, qual seria a minha distância máxima? E aí, a minha distância máxima, ela não é, olha que legal, ela não é o x do vértice, o t do vértice nesse caso. Ela é um dos zeros da função, porque ela, né, ela tem o vértice, mas a distância máxima não está dada no vértice. Ela está dada no ponto que ela vai chegar no chão novamente. O projeto subiu, tem o vértice e vai para o chão novamente. Então, é um dos zeros da função. Como é que calcula o zero da função? Ah, menos t ao quadrado mais 8t igual a zero. Ah, colocar t em evidência, menos t em evidência, que multiplica t menos 8 igual a zero. Bom, então um dos zeros da função é zero, e o outro zero da função é o próprio 8. Bom, se de novo, né, desculpa, qual é o tempo máximo, né? Aí eu coloco na distância, eu tô trocando as informações. O t é tempo. Então, qual é o tempo máximo, né? O tempo máximo não é o t de v, não tá no vértice. Ele tá depois, porque ele tem um tempo para chegar no vértice e um tempo para depois voltar para o chão. Então, o tempo máximo, se isso está em segundos, então é de 8 segundos. 8 segundos. Tempo total no ar, né? Tempo total no ar. Quer dizer, se eu lancei um projétil, ele tem uma altura, dependendo do tempo, qual é a altura máxima? É o vértice, né? Vai ser dado pelo vértice da minha parábola aqui no eixo Y. E qual é o tempo máximo que ele fica no ar? Né? Aí é o zero da função, porque ele vai ter um tempo para chegar no vértice e um tempo para descer. Esse tempo que ele desce é o tempo que ele cruza o chão de novo, e isso é dado pelo outro zero da função. Tá bom? Eu acho que o vídeo se alongou um pouquinho. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.